Que vida é essa? Evangelho de Lucas, comentário de Mário Persona. Em Lucas 10, Jesus é abordado por um doutor da lei e o versículo 25 revela que sua intenção é pôr Jesus à prova. Ele pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Para entendermos a pergunta, precisamos entrar na mente daquele judeu e raciocinar como ele. De que vida ele está falando? Não é da mesma vida eterna que hoje um crente em Cristo possui. O doutor da lei pergunta: o que preciso fazer? Porque a lei exigia do homem obediência para ser recompensado em sua vida aqui. Porém, homem algum jamais foi capaz de guardar toda a lei, exceto Jesus. A lei, portanto, não pode salvar, mas apenas mostrar que o homem é incapaz de alcançar os padrões divinos. A esperança de um judeu era de vida neste mundo, uma vida longa, próspera, sem fim, no reino terrenal do Messias. A lei dizia: obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Os mansos comerão e se fartarão, o vosso coração viverá eternamente. Isso está em Levítico 18 e também no Salmo 22. Na doutrina dada à igreja pelos apóstolos, aprendemos que para o cristão a vida eterna está em Cristo. Ela nada tem a ver com a vida de abundância de alimento e prosperidade sem fim prometida aos israelitas. É uma vida sem começo, como Cristo é eterno, sem começo nem fim. Escrevendo aos crentes, João diz: Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Este, Jesus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso está em João, 1 João, capítulo 5. Em João, capítulo 3,16, no Evangelho de João, lemos que quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O doutor da lei, que quer pôr Jesus à prova, está numa posição de antagonismo e rebeldia contra o Filho de Deus. Por mais que ele fizesse, por mais que obedecesse aos preceitos da lei, ainda assim ele não teria a vida eterna e estaria destinado ao fogo do juízo eterno. A vida eterna é recebida por graça e pela fé em Jesus, não por nossa obediência à lei. Então é a vez de Jesus colocá-lo à prova, pedindo que ele responda o que está escrito na lei. Ele responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus responde, mas sem falar em vida eterna, dizendo apenas que, se ele obedecesse aos mandamentos, continuaria vivendo, como era a promessa da lei. Ele diz: faça isso e viverá. Mas em seguida o homem, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? A resposta de Jesus está nos próximos 3 minutos. Os versículos 30 a 37 de Lucas, capítulo 10, trazem a parábola conhecida como do bom samaritano. A parábola é a resposta de Jesus a um mestre da lei que tinha a intenção de colocá-lo à prova. Após mencionar que a lei se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o homem pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? A resposta é a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. A vítima do assalto é o ser humano que saiu da presença de Deus, aqui representada por Jerusalém. Ele segue para Jericó, palavra hebraica que significa perfume, e é um lugar amaldiçoado por Deus no livro de Josué. O pecado de Adão foi afastar-se de Deus para obedecer aos sentidos, e isso resultou em maldição. Os assaltantes são uma figura de Satanás, que deixa o pecador vazio e quase morto em sua jornada
afastando-se de Deus. O sacerdote e o levita representam, respectivamente, a religião e a lei, incapazes de ajudar o pecador. Somente o samaritano pode salvá-lo. Os judeus odiavam os samaritanos, e o termo samaritano é usado pelos fariseus em João 8,48 como uma ofensa contra Jesus. Eles dizem lá: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Quando Jesus pergunta ao mestre da lei qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes, ele responde corretamente: aquele que teve misericórdia dele. O próximo é, portanto, o samaritano, o único que poderia salvar o homem ferido. Em Atos capítulo 2, versículo 36 diz: portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Percebe agora o peso que tem a expressão amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, ama o verdadeiro samaritano dessa parábola, Jesus. E somente um amor assim pode transbordar e se derramar sobre aqueles que entram em contato com o verdadeiro cristão. Jesus conclui dizendo ao mestre da lei: vá e faça o mesmo. Mas antes de fazer como fez o samaritano, ele precisava confiar totalmente nele e se deixar curar, reconhecendo-se perdido e ferido pelo pecado. E é dessa cura que a parábola fala nos próximos 3 minutos. Vimos que a parábola do bom samaritano é cheia de figuras. O homem que se afasta de Jerusalém, o lugar da presença de Deus, é o pecador. Enganado por seus sentidos, ele segue para Jericó, que significa perfume e é sinônimo de maldição. Vítima de assaltantes, figura de Satanás, ele termina vazio e quase morto à beira do caminho. A religião, representada aqui pelo sacerdote, passa indiferente. O levita, uma figura da lei, nada pode fazer por ele. Mas o samaritano, desprezado e odiado pelos judeus, se compadece dele e o salva. Jesus é o verdadeiro samaritano. A parábola traz ainda outras figuras que nos ajudam a compreender a sequência de eventos na salvação de um pecador. O homem ferido nada pode fazer por si mesmo. Portanto, é o samaritano quem aproximou-se dele, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Somente aquele que foi extremamente ferido pelo juízo de Deus pode tratar as feridas do pecador. O profeta Isaías escreveu que Jesus foi castigado por Deus, por ele atingido e afligido, traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isso está em Isaías 53. Portanto, só Jesus pode curar as horríveis feridas causadas pelo pecado. O vinho e o óleo nos falam, respectivamente, do sangue de Cristo e do Espírito Santo. O sangue de Jesus nos limpa de todo pecado e infunde nova alegria. O Salmo 104 fala do vinho que alegra o coração do homem e também do azeite que faz brilhar o rosto. Repare que depois de cuidar das feridas, o samaritano coloca o homem sobre o seu próprio animal, o que é uma bela figura da posição em que somos colocados quando salvos por Cristo. O lugar é dele. Em Efésios 1, versículo 6, diz que Deus nos fez agradáveis a si no amado. Ele nos enxerga em Cristo, o que não deixa qualquer dúvida quanto à aceitação do crente em Jesus. Mas o cuidado do verdadeiro samaritano não termina aí. Ele leva o homem a uma hospedaria e continua a cuidar dele. Precisando se ausentar, ele deixa com o hospedeiro 2 denários para 2 diárias, garantindo assim a continuidade do tratamento e o sustento do homem até sua volta. A hospedaria é uma bela figura da Assembleia, o lugar onde o Senhor nos mantém e cuida de nós até a sua vinda. Ali, congregados ao seu nome, nós somos alimentados da palavra de Deus e cuidados por meio dos diferentes dons que Cristo deu à igreja. Ali adoramos a Deus, recordamos o Senhor em sua morte, nos símbolos do pão e do vinho, e apresentamos as nossas orações. Ali também desfrutamos da comunhão dos irmãos e da presença de Jesus, tão real quanto a que Maria irá desfrutar nos próximos 3 minutos.
Em meio à rejeição dos religiosos judeus, Jesus encontra um oásis de refrigério na casa de Lázaro, Marta e Maria. Os três irmãos moram no povoado de Betânia, a poucos quilômetros de Jerusalém, e é ali que Jesus costuma repousar em suas viagens. A parábola do samaritano nos ensinou o que é realmente amar e servir segundo o padrão de Deus, mostrando no verdadeiro samaritano o exemplo perfeito do amor que não se omite em salvar e cuidar. Mas antes que você arregace as mangas e saia por aí resgatando os perdidos caídos à beira do caminho, conheça Marta e a sua disposição para o trabalho. Tentando servir o hóspede Jesus da melhor maneira, Marta estava ocupada com muito serviço, enquanto Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Indignada com a aparente inatividade da irmã, Marta se queixa: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Você às vezes se sente assim? Corre de um lado para o outro e se indigna de alguns que parecem não fazer coisa alguma, pois só ficam ocupados com a leitura da palavra e a oração. Talvez você pense: só eu trabalho. Cuidado, você está tão ocupado em servir ao Senhor que pode cair no erro de se queixar e dar ordens a Ele, como Marta faz aqui: Senhor, diz-lhe que me ajude. Sempre que nós nos queixamos, estamos nos queixando ao Senhor, pois afinal é Ele quem cuida de nós e não estamos satisfeitos com o seu cuidado. E quando nos achamos mais úteis e responsáveis do que outros, por não fazerem exatamente o que fazemos, o nosso coração acaba ficando cheio de orgulho e soberba. Marta se deixou levar pelo trabalho sem perceber que perdeu o foco em Jesus e na sua palavra. O Senhor a repreende: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O trabalho de Marta faz com que ela deixe de se ocupar com Cristo e sua palavra. Repare que Jesus não diz que Maria escolheu a melhor parte, mas a boa parte. Ele não está fazendo comparações e dizendo a Marta que seu serviço não é importante, mas apenas dizendo que ela perdeu o foco. Quando estamos muito ocupados com a obra do Senhor, acabamos perdendo de vista o Senhor da obra. Existe uma ordem na vida do cristão. Primeiro, ele deve sentar-se aos pés de Jesus para aprender dele, lendo e meditando em sua palavra. É assim também que você aprende qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, as tarefas que Deus colocar em suas mãos para cumprir virão naturalmente. Quando aprendemos dele, ficamos prontos para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Isso está em Efésios 2, versículo 10. E nos próximos 3 minutos, Jesus nos ensina a orar. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.